Então, pessoal, vamos iniciar agora a segunda aula sobre estrutura lógica. A gente aprendeu na aula passada, né, que a preposição é uma oração, né, e possui valores lógicos como verdadeiro ou falso, ou seja, uma preposição ela pode ser verdadeira como ela pode ser falsa, certo? Jamais, em hipótese alguma, uma preposição pode ser uma frase o quê? Exclamativa, interrogativa, imperativa, certo? É uma frase declarativa, exclamação. Outra coisa que a gente aprendeu na passada é que toda preposição pode o quê? Ser negada, né? Pode ser negada. Então, e essa negação, né? Ou essa preposição a gente aprendeu que pode ser substituído por uma letra do alfabeto qualquer, né? Aqui nesse livro que a gente está utilizando aqui como base para o nosso conhecimento, nosso estudo, a gente, no exemplo passado, escolheu a letra P, né? A letra P. A gente escolheu a letra P, né? Para usar como símbolo para representar uma preposição. E a gente também aprendeu na aula passada que para mim negar essa preposição, né, eu coloco um sinal de tio e depois a letra P. E a gente também discutiu os valores lógicos, né, que quando a preposição P for verdadeira, a sua negação vai ser o quê? Falsa. E quando sua preposição for, né, falsa, sua negação vai ser o quê? Verdadeira. Então, pessoal, recapitulando isso na aula passada, a gente vai estudar agora preposições compostas. A gente tinha visto exemplos de definições de preposições simples, agora compostas. Então, pessoal, a, a partir de agora a gente vai estudar os conectivos, né? Ou seja, que é através de conectivos que a gente vai começar a trabalhar com a preposição composta, certo? Então, o primeiro conectivo que a gente vai estudar é esse conectivo aqui, ó, que é chamado de conjunção, né? Que a oração vai exprimir pela letra I, né? E da ideia de adição. Então, observe, pessoal, que no primeiro exemplo abaixo, a primeira preposição aqui, ó, a primeira preposição que simbolicamente escolhemos a letra P para representar, o que é que diz essa preposição? Que 2 é maior que zero. Agora, nesse exemplo, entra agora uma segunda preposição, que não representamos com a letra P, mas sim com a letra Q. Lembra que eu disse que você pode utilizar qualquer letra do alfabeto? Pois bem, o autor aqui do livro escolheu a letra Q. E o que essa preposição que está representada pela letrinha Q diz? A preposição diz que 2 é diferente de, de 1. Um. Então, eu posso escrever essa preposição composta pela letra P e Q da seguinte maneira como está escrito aqui no livro. Então, eu posso escrever que P, com o símbolo da conjunção, né, desse conectivo de conjunção, e o Q. Certo? P, conjunção Q. Certo? Simbolicamente, vai representar essa oração dessa forma. Então, por extenso, como é que vai ficar por extenso? Vai ficar assim. Quem é P? P é que 2 é maior que zero. Então, você escreve 2 é maior que zero. Quem é? Eu represento esse símbolo da conjunção pela letra E, né? E quem é a letra Q? Que 2 é diferente de 1. Até aí, está compreensível? Certo? Então, na preposição composta, a gente conheceu o primeiro conectivo, que é o de conjunção de ir, certo? Então, o que acontece? Vamos seguir aqui abaixo.
Aqui tem outros exemplos, certo? Veja bem, esse terceiro exemplo aqui. A primeira preposição, que é a letra P, né, representada pela letra P, diz o quê? Um quadrado de lado A tem diagonal 2A. E a segunda preposição, certo? A segunda preposição, que é representada pela letra Q, diz o quê? Um quadrado de lado A tem área de A ao quadrado. Então, para me representar, né, essas duas preposições, essas duas orações, essas duas sentenças, um conectivo de conjunção, vai ficar escrito dessa maneira. P, conjunção Q. Então, olha só. Primeira sentença. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A. Olha aqui a letrinha P. E aqui a conjunção. Lembra a conjunção? E a segunda sentença é de área 2A ao quadrado. Quem é da área? Qual é a sentença que fala isso? A sentença é representada pela letra Q. E aí, pessoal, tá compreensível? Entendeu? Então, pessoal, agora você tem que decorar, né? A princípio tem que decorar. Enquanto não está na massa do sangue, decora. Escreve no caderno, os pontos destacados aqui desse livro. E é isso aqui, ó. A conjunção P em Q é verdadeira se P e Q ambos forem verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então a conjunção P em Q é falsa. E agora embaraçou a minha mente. O que acontece, pessoal? Agora nós estamos trabalhando com duas sentenças. Então quer dizer o quê? Olha só. Se a primeira sentença representada pela letra P for verdadeira e a segunda sentença representada pela letra Q for verdadeira, então essa preposição composta ela vai ser verdadeira. Agora, meu amiguinho, se pelo menos uma dessas duas sentenças, tem duas sentenças, se uma delas for verdadeira, ou se uma delas pelo menos for falsa, né? Ou verdadeira, vice-versa. Se uma delas ou for verdadeira ou falsa, né? Ela vai ser falsa. O resultado dela vai ser falso, como está aqui na tabela. Tá vendo? Então, só existe uma possibilidade lógica, para que duas sentenças na conjunção, né? A situação de conjunção, de conectivo de conjunção, ser verdadeira, é se ambos forem verdadeiros. Caso contrário, se forem uma delas, pelo menos uma dessas sentenças ser falsa ou ser verdadeira, ou se ambas serem falsas, vai ser falsa. Mas só existe essa maneira aqui de uma preposição composta por conjunção ser verdadeira, se as duas sentenças forem verdadeiras. Certo? Pessoal, vamos mais aqui adiante para o vídeo não ficar tão comprido. A outra situação de conectivo é o conectivo de disjunção, representado por essa letra aqui em V. Entendeu? V. Que é o que exprime a ideia de ou. Então, observe que a primeira preposição representada pela letrinha P, o que é que ela diz? Que 5 é maior que 0. E a segunda sentença, a segunda preposição, eu posso falar tanto preposição como sentença, porque são sinônimos. Se P, são duas sentenças, né? P e Q. Então, a segunda sentença Q diz que 5 é maior do que 1. Então, eu vou escrever, né? P disjunção Q, como está escrito aqui, por extenso, né? 5 é maior que 0, que é representado pela letra P, não é isso, pessoal? E o OU, que é a disjunção, que é o V. E a segunda sentença, 5 é maior que 1, que é a letra Q. Aprendeu a reconhecer cada sentença? Show de bola! Então vamos novamente para a tabela, né? Tem que decorar aquela tabelinha.
Tem que decorar. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Pessoal, o que acontece? Na disjunção P disjunção Q é verdadeira se pelo menos uma das preposições P e Q é verdadeira. Se P e Q são ambas falsas, então vai ser falsa. Então o que acontece, pessoal? Lá na conjunção a gente viu que uma preposição composta só vai ser verdadeira se ambas forem verdadeiras. Aqui não. A coisa já muda. Aqui vai existir duas possibilidades de ser verdadeira. Como ambas forem verdadeiras, ou se pelo menos uma delas for verdadeira. E só vai ser finalmente falso a preposição se ambas forem falsos. Entendeu? Aí decora, tá certo? O outro conectivo vamos deixar para a próxima aula, para não ficar tão extenso, entendeu? Depois a gente vem com exercício para fixar essas ideias.